Nutrição e metabolismo. Aula do professor Renato M. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio. Olá! No dia de hoje, nós vamos dar uma aula falando sobre o metabolismo dos nutrientes. E hoje, particularmente, nós vamos falar das vitaminas lipossolúveis. Vamos introduzir esses nutrientes, falar um pouco sobre eles e, em seguida, falar das vitaminas lipossolúveis e as características delas, ok? Então, hoje, você consegue me encontrar aqui no YouTube, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre nutrição, você pode seguir as minhas redes sociais. Você pode ir no Instagram, ouvir os podcasts do Alimente, Nutrição e Ciência, pode me encontrar no Clubhouse, no Facebook, no Twitter e, em breve, em outros canais, ok? Bom, vamos lá. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, então, dessas vitaminas lipossolúveis, mas vamos começar fazendo uma definição de alimentos. A definição clássica de alimentos diz que alimentos são todas as substâncias que são utilizadas pelos animais para produzir energia e para poder realizar as suas funções vitais. Dentre elas, a gente vai destacar o crescimento, o deslocamento e a movimentação, além de reprodução, manutenção dos batimentos cardíacos e a respiração. O grupo clássico de definição de alimentos pode ser encontrado em diversos livros, mas isso ainda é uma grande questão na nutrição. Muitas vezes, algumas substâncias e alguns componentes ainda não se encaixam perfeitamente. Então, a gente tem duas classificações, uma classificação clássica e uma classificação que vai ser lançada em breve, que é um estudo feito por mim e por uma aluna de iniciação científica, que é a aluna Patrícia, e que estratifica um pouco mais esses alimentos. Então, na classificação clássica, nós temos os alimentos básicos, fast foods, enriquecidos ou fortificados, funcionais, naturais, nutracêuticos, orgânicos, repartidos, processados, principais e alimento integral. Então, essa fonte foi buscada, né, e é de 2011. E aí, nós percebemos ao longo dos anos que essa classificação não embarcava tudo o que a gente precisava. Então, nós criamos uma classificação baseada em todos os alimentos e compostos alimentares que existem. Ficou assim: cereais e seus produtos, raízes, tubérculos, plátanos e produtos, leguminosas e produtos, vegetais e produtos, frutas e produtos, sementes, castanhas e os seus produtos, carnes, insetos, larvas, ovos. Além disso, peixes, frutos do mar e seus produtos, leites e seus produtos de laticínio, gorduras e óleos, bebidas, doces e açúcares, especiarias, ervas, condimentos e temperos, alimentos para uso nutricional específico, produtos alimentares para uso nutricional específico, produtos e suplementos para atletas, aditivos alimentares e preparações e receitas complexas. Essa classificação foi desenvolvida em 2019 e, em breve, nós vamos publicar um artigo explicando como a gente desenvolveu e por que a gente desenvolveu essa classificação, ok? Mas, pensando em alimento, o que a gente precisa entender? O alimento ele é fonte de prazer, ele é fonte de sabores, de saberes, e que ele guarda em si uma gama de histórias, de conhecimentos e de relações humanas. Então, a importância do alimento é exatamente essa socialização. A gente precisa diferenciar alimento de nutriente. Então, o nutriente é uma substância, tá, química, consumida normalmente como componente de um alimento e que proporciona energia que seja necessária para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde e da vida, ou cuja carência resulte uma mudança química ou fisiológica características. Então, o nutriente, ele depende de outro para o bom funcionamento do organismo como um todo. E o equilíbrio no consumo e ingestão de nutrientes é necessário para a manutenção dos processos biológicos e a saúde dos indivíduos e dos animais. A isso a gente dá o nome de sinergismo. Então, o alimento ele tem compostos que vão muito além dos nutrientes. Além dos nutrientes, ele tem compostos bioativos, eles têm polifenóis, tem licopenos, então um monte de substâncias
que ajudam o nosso organismo a ter mais saúde. Por isso, que não basta você simplesmente consumir um alimento. Você precisa entender a origem, você precisa entender o plantio, a quantidade de agrotóxicos que foi usado, como esse alimento foi manipulado, se ele foi processado, se ele foi manipulado pela indústria e o quanto de vitaminas, de minerais, de nutrientes e compostos bioativos ainda existe nesse alimento. Além disso, a gente vai ver lá na frente conceitos de biodigestibilidade, acessibilidade. Então, quando a gente pensa em alimento, o mundo moderno ele tenta facilitar, e para isso foi criado, por exemplo, a agricultura hidropônica. Acontece que uma planta hidropônica ela não contém todos os nutrientes e nem todos os compostos bioativos presentes, né, em outras plantas que são cultivadas de forma natural. Se você observar, elas são muito bonitas, são mais claras, né, e são de sabor mais agradável. E é exatamente por isso que ela não tem os outros componentes necessários para a nossa saúde. Isso, ao longo do tempo, pode influenciar a sua nutrigenética, né, a sua epigenética. E aí você pode desenvolver algumas carências ou expressar alguns DNAs, alguns genes do seu DNA que vão acabar prejudicando a sua saúde. Então, a gente quando fala em nutrientes, a gente precisa entender as fontes de dados desses nutrientes. Para isso nós temos tabelas, inclusive tabelas brasileiras, como a do Guilherme Franco, do ENDEF, da TAPO, da USP, e tabelas americanas, que são a base de dados de nutrientes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na internet tem um monte de tabela disponível, e aí você pode acessar por esses links que eu vou deixar lá na bio, ok? E aí, quando tiver a descrição do vídeo, você vai encontrar esses links. E aí é só você acessar. Além disso, a gente tem que pensar que nutriente não é nutrição, porque nutrição vai muito além disso. Então, a nutrição é um processo pelo qual o organismo vivo utiliza as substâncias necessárias para a manutenção da vida. Isso inclui, portanto, a retirada de matéria-prima do ambiente, todos os processos para a disponibilização das substâncias, que são os nutrientes, os compostos bioativos, e aí eu vou retirar isso de dentro da célula, na via metabólica e interagir esse nutriente. A nutrição ela vai ocorrer em todos os seres vivos, tá? Vegetais, animais, unicelulares e pluricelulares. E aí você tem dois mecanismos que são autotrofia ou heterotrofia. Todo o processo de nutrição converge para um objetivo geral, que é a obtenção de energia para a nossa sobrevivência. A nutrição é involuntária, inconsciente e realizada independente da nossa vontade. Você não percebe que você está se nutrindo, você não tem controle sobre a sua nutrição, você tem controle sobre a sua alimentação. Por isso que alimentar adequadamente é muito importante. Então, para isso, existem as nossas necessidades. Vamos entender quais são as necessidades? Então, a gente tem necessidades nutricionais e recomendações nutricionais. A necessidade é a quantidade mínima de nutriente ingerido continuamente que vai manter o estado nutricional, ok? E aí, esse estado nutricional precisa ser avaliado. A recomendação é um nível contínuo de ingestão de nutrientes e de energia, objetivando manter as necessidades dos indivíduos e da população. A necessidade é baseada na observação de uma ingesta habitual durante um período de tempo e a recomendação é a avaliação de indivíduos sadios. A necessidade é impossível a determinação das necessidades nutricionais com exatidão e a recomendação tem uma variação segundo idade, sexo e estado fisiológico, ok? E hoje nós temos novos valores de referências, ok? Então a gente tem a necessidade média estimada, que é a EAR, a RDA, que é a ingestão dietética recomendada, que vai suprir as necessidades da maioria, entre 97% e 98% dos indivíduos saudáveis, ok? Então a RDA é a EAR mais dois desvios padrões da necessidade, ou RDA é igual a 1,2 EAR. Aí que é a ingestão adequada, que é o nível de ingestão utilizados
né, que é adequado para o indivíduo quando não existe uma recomendação, e ao L, que é o nível máximo de ingestão tolerável. Então, em suma, a EAR é o mínimo a ser ingerido, a RDA, o recomendado, o AI, quando o nutriente não está presente nem na EAR, nem na RDA. E a UL é o máximo a ser ingerido sem provocar toxicidade. Okay? Quando a gente pensa nesse processo, a gente tem essas definições aqui. Ó. Então, aqui eu tenho a EAR e a RDA. Ok? Aqui eu tenho a UL. Aí fica mais ou menos nessa parte, né? E aí ainda tem uma observação importante, que é a quantidade recomendada para alimentos pela Anvisa, tá? Que não necessariamente está de acordo com a RDA e não necessariamente está abaixo da UL. Antes, nós tínhamos que observar isso. Então, se eu tinha uma recomendação da Anvisa que chegava até aqui, eu não poderia chegar até aqui. Hoje em dia, o Conselho Federal conseguiu derrubar essa liminar e aí hoje o nutricionista pode prescrever até a UL, tá bom? Nós temos as tabelas, né, de referências, as DRIs, que são encontradas na internet com grande facilidade, e essas tabelas vão, então, desde... Então, a gente tem aqui, ó, as vitaminas, tá, todas elas, folato, e a gente tem também os minerais, tá? Então, a gente tem as recomendações para todos eles, tá bom? Bom, mas o que acontece? Além de eu consumir esses nutrientes, significa que eles têm que estar disponíveis no meu organismo. Eles precisam estar disponíveis. E eu preciso conseguir metabolizar esses nutrientes. E aí a gente introduz novos conceitos, que é o conceito de bioatividade, bioacessibilidade e biodisponibilidade. Então, a bioatividade são os efeitos benéficos ou adversos de um composto químico. Okay? Então, é a atividade que ele tem no organismo. A bioacessibilidade é a fração do nutriente que é liberado de sua matriz no trato gastrointestinal, tornando-se disponível para efetiva absorção intestinal. Então, estar bioacessível significa que eu consigo absorver esse nutriente. E a biodisponibilidade é o valor nutricional em relação aos componentes essenciais e ou tóxicos que são efetivamente absorvidos pelo organismo. Então, depois de absorvido, esses componentes, vitaminas, minerais, macromoléculas, compostos bioativos, eles têm que estar disponíveis dentro do nosso organismo para que a gente possa utilizá-los de forma efetiva. Quando ele está assim, a gente diz que ele está biodisponível, ok? E aí, a bioatividade, a biodisponibilidade e a bioacessibilidade têm efeito variável entre os indivíduos. Cada indivíduo se comporta de uma forma. Fatores que vão interferir nessa biodisponibilidade: forma química, temperatura, pH, composição do alimento, refeição e da composição da refeição, separação mecânica do alimento, metabolização intestinal e metabolização hepática. Quais seriam, então, os fatores de risco, né, da deficiência de você não ingerir os nutrientes de forma adequada? Então, eu tenho dietas monótonas com baixa densidade de micronutrientes, baixa ingestão de alimentos de origem animal, baixa prevalência de aleitamento materno, baixa densidade de micronutrientes na alimentação, principalmente em crianças menores de 6 meses, aumento da demanda fisiológica por gestação ou lactação, estado nutricional deficiente, má absorção devido a diarreias e parasitas intestinais, aumento da excreção, variações sazonais na disponibilidade desses nutrientes, fatores sociais como pobreza, baixo nível educacional e doenças associadas, principalmente quando a gente tem uma polifarmácia, que é uma quantidade muito grande de medicamentos. E como é que ficariam, então, esses minerais, por exemplo, nas dietas brasileiras? Olha aqui, a gente pode observar esse quadro, e aí a gente tem a quantidade de nutriente que cada região absorve, ou consome, desculpa, cada região consome. Então a gente tem cálcio, sódio, magnésio, ferro, zinco, cobre e selênio, do Nordeste até São Paulo.
e a DRI das recomendações. Então a gente vê que em relação ao cálcio, São Paulo adulto ainda está abaixo da DRI. De sódio, 3, 2, 3, 1, 3,7 e o recomendado é 0,5. Magnésio, tá? Os que têm recomendação estão normalmente abaixo do recomendado. Ferro está adequado em alguns estados, em outros não. Zinco, a gente tem aqui alguns estados adequados, outros não. Cobre, a gente tem um excesso de consumo de cobre. E selênio, normalmente uma quantidade maior em alguns estados. Em outros, né, que comem muitas castanhas, a gente tem um aumento de selênio. E aí, esse processo acaba levando ou uma deficiência nutricional ou um excesso de nutriente. Quando você consome nutriente em excesso, você pode prejudicar a absorção de outro, como a gente vai ver lá na frente. Vamos classificar esses nutrientes, então, para a gente entender melhor isso? Então, em relação aos nutrientes, eu vou ter os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras, os micronutrientes, que vão estar entre os minerais, e os minerais eu vou separar entre eletrólitos, macrominerais, microminerais, elementos ultratraços. E as vitaminas, lipossolúveis e hidrossolúveis. E além disso, a água, que é o solvente universal. Okay? Vamos definir vitaminas? Então, vitaminas são compostos orgânicos de baixo peso molecular, distintos dos macronutrientes. São componentes naturais dos alimentos e estão presentes em quantidades muito reduzidas, por isso são chamados de micronutrientes. São essenciais também em quantidades muito reduzidas para as funções fisiológicas normais, tá? Todas as funções do nosso organismo. Não podem ser catabolizadas em CO2 e água, são fundamentais para o processo de produção de energia, como coenzimas, são necessárias em quantidades pequenas, sua ausência ou subutilização pode causar patologias e não são sintetizadas em animais para suprir as necessidades fisiológicas normais. Tá? Dentro da história das vitaminas, elas foram descobertas quando se buscava a cura para certas enfermidades. Então, por exemplo, o escorbuto, o beriberi, a pelagra, a polineurite, o raquitismo, cegueira, esterilidade, eram todas consideradas enfermidades. Elas eram curadas consumindo os alimentos corretos. Então, esses males se mantiveram pouco tempo depois de instalada a deficiência. Então, quando não se comia o alimento fonte, em seguida se manifestava a deficiência. Em 1747, o médico James Lind conduziu o primeiro experimento documentado em nutrição. E olha que fantástico isso. 12 marinheiros com sintomas de escorbuto receberam uma das seguintes substâncias: ácido sulfúrico diluído, cidra, ácido acético, mistura de ervas cozidas, água do mar e laranja mais lima. Então eles estavam em alto mar e aí ele ministrou para esses marinheiros essas diferentes substâncias. E a partir daí, ele percebeu que alguns melhoravam e outros não. Né? Quais que melhoravam? Os que recebiam laranja e lima. E assim começou-se a entender um pouco que alguns alimentos tinham substâncias específicas que faziam com que as pessoas melhorassem dessas enfermidades. Em 1930, né, o Mahito Takaki, diretor-geral dos serviços médicos do Japão, evita uma epidemia de beriberi, diminuindo o consumo de arroz branco e aumentando o consumo de cevada integral, carne e leite. Em 1896, Christian Eijkeman, bacteriólogo holandês, observa que as galinhas e os humanos podem desenvolver um tipo de paralisia consumindo arroz polido como base alimentar. E aí a gente já começa a entender as questões da vitamina B. Em 1906, mais tarde, ele confirma em humanos prisioneiros da Guiana holandesa a existência de um nutriente essencial para a vida, né, que estava contido no farelo de arroz. Mais tarde, a descoberta que era a vitamina B1. Neste período, acreditava-se que o beriberi, o escorbuto e a pelagra eram causadas por infecções microbianas. E olha, que não faz tanto tempo assim.
Já em 1911, Casimir Funk, bioquímico polonês, propõe a existência de agentes ou fatores anti-beribério, anti-escorbuto, anti-pelagra, que deviam ser aminas, e denomina aminas vitais, sendo abreviada por vitaminas. Daí vem a origem da palavra. Pode parecer pouco, mas entender esse processo é muito importante, ok? Continuando um pouquinho de história, em 1913, o bioquímico americano Elmer McCollum descobre na manteiga que continua dois fatores de crescimento, a vitamina A na manteiga do leite e um fator hidrossolúvel chamado vitamina B. Em 1828, o bioquímico húngaro Albert Szentén György cristaliza o ácido ascórbico e o químico Howard elucida a sua estrutura química. Eles ganham um prêmio Nobel em 1828. Como descobriu-se que a vitamina B incluía muitas atividades, denominação de compostos de vitamina B, e à medida que os fatores foram sendo descobertos, eram chamados pela letra B e um número, e assim surgiu B1, B2, B3, até a B12 que a gente conhece. Tá? Então, como é que a gente vai classificar essas vitaminas? Vitaminas lipossolúveis, a gente chama de vitamina A, D, E e K. Vitaminas hidrossolúveis, vitamina C e complexo B. E as que são quase vitaminas, colina, carnitina, inositol, bioflavonoides, ácido lipoico, ubiquinona, que é a coenzima Q10, o ácido orótico e o ácido para-aminobenzoico. Tá? Qual seria a importância, então, das vitaminas? Então, eu tenho as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. Com as hidrossolúveis, não pertencentes ao complexo B, que é a vitamina C, e a pertencentes ao complexo B. Em relação aos pertencentes do complexo B, que se relacionam à energia, B1, B2, B3, B5 e B7. Hematopoiese, que está relacionada ao nosso sangue, B9 e B12. E outras, que se relacionam a outros órgãos ou outros sistemas. Vitamina B6, piridoxal e piridoxamina. As lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K. Tá? Como fica, então, a biodisponibilidade de vitaminas nos alimentos? Essa biodisponibilidade é a proporção da quantidade de vitamina ingerida que é absorvida e utilizada pelo organismo. A utilização vai englobar o transporte da vitamina absorvida pelos tecidos, a conversão para as formas que possuem função biológica. E aí, a palavra disponível, chave, visto que a vitamina pode ser metabolizada dentro da célula para uma forma não funcional, subsequente excreção ou estocagem dentro da célula para uso futuro. A biodisponibilidade de uma vitamina é diferente de conteúdo de vitamina do alimento. Significa que um alimento pode ter bastante vitamina, mas ela pode não estar biodisponível. Essa biodisponibilidade, que é diferente da estabilidade de vitamina também. Exemplo, certos processamentos podem resultar em perdas da vitamina, mas a biodisponibilidade da quantidade retida pode ou não ser alterada. Então, quando eu, por exemplo, aqueço uma vitamina que é termossensível, mesmo que antes eu tivesse essa vitamina no alimento, após o aquecimento, ela vai estar indisponível, grande parte dela, ok? E aí, quais são os fatores que podem influenciar a absorção e biodisponibilidade das vitaminas? Então, má absorção, doenças, desordem gastrointestinais, como disbiose, forma química e estado físico da vitamina, que pode estar relacionado ao processamento e à cocção, vitaminas nas formas ligadas, que vão ter menor eficiência de digestão e absorção, então elas vão estar queladas, componentes da dieta que retardam o aumento da absorção. Então a gente sabe, por exemplo, que as vitaminas lipossolúveis são melhor absorvidas junto de uma refeição que tenha gordura. Além disso, álcool e drogas também pode dificultar a absorção ou até mesmo impedir essas vitaminas de estarem disponíveis no nosso organismo. Bom, e como é que essas vitaminas então são estáveis? Vamos pensar assim, conhecer como acontecem as perdas de nutrientes nos alimentos para buscar maneiras de evitá-las. Onde que a gente vai encontrar esses nutrientes? Guilherme Franco, USDA, USP, TACO, INCAP e tabela de medidas caseiras.
Então, nós pegamos sete tabelas e a gente avaliou, né, nessas tabelas a quantidade de vitamina C em hortaliças, brócolis, tá, cru, cozido e alface. Então, veja que para cada tabela eu tenho um valor. E para algumas tabelas, nem valor eu tenho. Mas veja bem, eu tenho uma variação de 27% a 70% da recomendação diária, respectivamente. Variação de até 150%. Então, a tabela do Guilherme Franco diz que o brócolis cozido tem 25 miligramas de vitamina C por 100 gramas de alimento. Enquanto que a tabela de medidas caseiras da UFRJ diz que tem 63. Essa variação é muito grande. E isso, para o nutricionista, é muito importante. O ideal seria que a gente juntasse todas essas tabelas e usasse a média desses nutrientes para que a gente pudesse trabalhar de uma forma melhor. Ou que cada região construísse a sua tabela. Esse é o ideal, praticamente impossível. Tá? Então, com relação às vitaminas lipossolúveis, a gente tem as recomendações dessas vitaminas. Então, dentro das recomendações, a gente divide o grupo entre homens, homem idoso, mulheres, mulheres idosas. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Ok? Quais seriam, então, os valores máximos de vitaminas lipossolúveis? A gente tem, na formulação de vitamina A, prescrita, que é o palmitato de retinol, vitamina D, colecalciferol, ergocalciferol, vitamina E, tocoferóis, tá? E vitamina K, filoquinona. A UL de adultos para a vitamina A é de 10.000 UI ou 3.000 microgramas. De vitamina D, 100 microgramas, de vitamina E, 1.000 miligramas e de vitamina K não foi determinado. A Anvisa, de 1998, tinham esses valores aqui, e a partir de 2018, que são os valores atuais, que regem o que a gente pode, né, prescrever, tem esses valores. A gente hoje, né, por conta da legislação do Conselho, consegue manter essa prescrição de UL independente da prescrição da Anvisa. Então, se a prescrição da Anvisa for maior, a gente não pode prescrever. Se ela for menor, a gente pode prescrever até a quantidade de UL. Tá bem? Bom, chegamos então à questão das vitaminas. Vamos começar com as vitaminas lipossolúveis, em seguida vitaminas hidrossolúveis, e a gente termina nutrição e metabolismo com os minerais. Vamos começar primeiro falando da vitamina A, ok? Eu sou Renato, aqui está a minha formação, você me encontra em todas as redes sociais, através de Renato M. Nunes JF. Divulga a nutrição, porque a saúde do mundo te agradece, e até a próxima aula. Um abraço. Nutrição e metabolismo. Aula de vitaminas lipossolúveis. Professor Renato M. Nunes. Nutrição, ciência e equilíbrio.